Bom, gente, hoje eu vou fazer uma atividade prática aqui, é um exercício como se fosse uma simulação de uma condição aqui de aditivação de pós, que é uma coisa sempre presente como uma das etapas das empresas de síntese, né? Com certeza, empresas de síntese dos polímeros em geral de maior uso, como polietileno, polipropileno, poliestireno, PMMA, PVC, todos esses vão ter uma etapa aí de ativação de pós, que consiste em quê? Consiste em adicionar certos protetores de degradação e auxiliares de processamento, tá? Antioxidantes, lubrificantes, essas coisas, tá? Então, isso significa o quê? Uma aditivação de pós. E certamente depois dessa aditivação, dessa mistura com do pó de polímero obtido no reator, com os pós dos protetores, ou seja, dos aditivos, né, que são os protetores, como eu falei, e os lubrificantes, eles certamente depois dessa mistura serão extrudados, tá? E existe também uma aplicação dessa simulação aqui de exercício que eu estou fazendo para empresas de processamento, né? Empresas de compostos, por exemplo. Existem empresas de processamento que recebem os pós e fazem as aditivações, as misturas de acordo com um desejo do cliente, por exemplo, né? Então, são essas duas possibilidades aí de aplicação para esse exercício que eu estou fazendo aqui. Bom, eu vou dar uma lida inicial nele e aí a gente vai resolvendo aos poucos aqui, utilizando o PowerPoint e o Excel, tá? Então vou ler aqui. Uma empresa produtora de polipropileno, né, vai aditivar um polímero que sai do reator, ou seja, um pó, né? Misturar previamente os pós de polímero e aditivos, né? Ele vai fazer uma mistura prévia ali grosseira, né? No misturador e em seguida peletizar a mistura, né? A peletização seria uma mistura íntima, né? Porque aí está ocorrendo a fusão. Os aditivos são Irganox D7,5, Irgafoz 168 e estearato de cálcio. Bom, aqui são nomes que eu não sei se ainda... São sim, eles ainda existem, esses aditivos. São antioxidantes, né? Nomes primário e secundário, e aqui o estearato de cálcio normalmente é um lubrificante. Normalmente não, é um lubrificante. E podia ser qualquer outro. Nosso objetivo aqui não é falar de composição química, e sim só dos cálculos de mistura, ou seja, uma coisa mais prática mesmo, de planejamento, né? De cálculos de mistura. Bom, ao fim da peletização, a quantidade de Irganox no produto é de 700 ppm, a de Irgafoz 900 ppm e a de estearato de cálcio 0,3%, ou seja, em uma porção de 100 kg do produto peletizado, 70 gramas de Irganox, 90 de Irgafoz e 0,3 de estearato. Bom, o que eu chamaria a atenção sobre esse parágrafo aí é essa quantidade que realmente é o que se usa no dia a dia, tá? Essa faixa de ppm, né? 600 a 800 ppm para esses aditivos antioxidantes, né? Normalmente está nessa faixa aí. E aí tem essa quantidade de estearato que também é uma quantidade plausível, tá? Então, só para dar uma olhada aí, por exemplo, ele está dizendo aqui em 100 kg de produto, 70 gramas será de Irganox. Então, ele está dizendo aqui que é 700 ppm, né? Então, só para a gente dar uma checadinha rápida aqui. Se a gente colocar agora aqui, ó, vou colocar aqui mais para cima, 70 gramas, né? Ele está dizendo 70 gramas em 100 kg de produto, né? Então, é em relação ao produto, porque às vezes as pessoas fazem em relação à massa de polímero, 700 ppm de aditivo em relação a 100 kg de polímero puro. Né? Aqui não, aqui é 70 gramas de aditivo em relação à massa total, ou seja, somando a massa de polímero com a massa do aditivo total. Tá? Então aqui é 70%, melhor, 700 ppm em relação à massa total. Então
eu estava dizendo ali, né, na questão que a cada 70 gramas, a cada 100 quilos de produto, você tem 70 gramas. Então 100 quilos é o quê? 100 mil gramas, né? Então vou colocar aqui, 100 mil gramas. E isso aqui é igual ao quê? Igual a 70, mil é 10 a terceira, né? 1000 é 10 a terceira, então 10 mil é 10 a quarta, 100 mil é 10 a quinta. Então aqui é 10 a quinta. Então se a gente multiplicar aqui por 10 e multiplicar aqui por 10 e dividir por 10, aqui vai ficar o quê? 700 sobre 10 a sexta, que é 700 por milhão, né? Certo? Então 700 ppm, partes por milhão. Então aqui está dizendo que é 700 partes por milhão, tá? Só para deixar essa observação aí. Vamos lá. Trabalhos internos na empresa mostraram que a aditivação é eficiente apenas quando se prepara previamente um master batch com os aditivos e posteriormente faz uma diluição do master batch. Então ele está dizendo o que aí? Você não pode pegar a massa, o aditivo, a quantidade de aditivo e já jogar na quantidade total de polímero ali. Vamos supor, vamos supor que o misturador misture 100 kg por vez. Se ele faz essa mistura de 100 kg por vez, você não pode pegar esses 70 gramas que eu estava dizendo aqui. Claro que aqui não seria exatamente 70, seria um pouquinho menos, porque é 100 kg de produto, né? Mas vamos supor que seria 90 e poucos de polímero com esses 70 gramas aqui desse Erganox. Então você não pode pegar esse aditivo, essa quantidade, já jogar nos 90 e tantos quilos aí e misturar. Por quê? Porque vai ter dificuldade de misturar, tá? Isso aqui é uma coisa tão usada, né, no dia a dia, por exemplo, na cozinha, né? O pessoal faz muito esse detalhe aí. Às vezes você vai colocar ali você tem uma massa grande ali, sei lá, pode ser de um líquido, de uma coisa fluida ou mesmo sólido. Vamos supor que aqui tenha uma quantidade aqui sei lá, vamos supor farinha de trigo ou mesmo uma massa de pão, tanto faz. Se você for jogar uma pitada de sal aqui, para você fazer a mistura, é melhor você fazer uma diluição desse sal. Vamos supor que seja uma massa líquida ou mesmo... Vamos definir aqui. Vamos supor que seja uma farinha de trigo aqui. É bom você tirar um pouco dessa farinha de trigo aqui para fora, colocar o sal nela, fazer uma misturinha aqui e daí jogar aqui dentro para misturar, tá? Ou misturar parte com parte aqui, ou seja, para facilitar essa mistura do que você pegar todo o sal, jogar nessa massa grande aqui e misturar. Porque aí você vai ter dificuldade. De repente você pode ter um sal concentrado num dado ponto aqui e aqui não ter sal, né? Então, para facilitar essa mistura, como existe uma diferença grande da massa que está aqui em relação à massa de sal, por exemplo, então você recomenda-se fazer um concentrado inicial de sal para depois jogar na massa pura de trigo lá, tá? Isso aí é o chamado master batch, né? Ou concentrado, tá? É uma prática sempre usada. Tá certo? Aí depois você vai fazer a diluição, como eu falei. Ou seja, você vai pegar partes do concentrado e jogando na massa pura lá que sobrou, que é, na verdade, a maioria dela, né? E aí você vai promovendo essa mistura aí. Vamos lá. O polímero usado para fazer o master batch é o mesmo que será usado para aditivar, ou seja, eles foram obtidos na mesma campanha ocorrida. Isso aqui é aquela história. Vamos supor que você está produzindo ali um determinado tipo de grade de polipropileno. Então, aquele polipropileno, ele tem as características todas que a gente vem falando, né? Ele tem uma distribuição de massa molar, ele tem uma dada massa molar, ele tem uma quantidade de ramificação nas cadeias. Então, você não pode pegar... Vamos supor que esse grade que eu estou falando seja de injeção. Mas você não pode pegar um de extrusão para fazer o master batch, para misturar com esse de injeção. Você vai dar um problema grande aí, né? Você vai contaminar, apesar de ser o mesmo tipo de polímero em termos de nome, polipropileno, na verdade você está contaminando ele.
colocando um grade totalmente diferente se você fizer isso. Então, esse aviso significa isso. Você vai pegar o da mesma campanha, ou seja, a mesma natureza, o mesmo tipo de grade ali, para fazer o master batch. Tá? Ou seja, o master batch é um concentrado de aditivos. Tá certo. O polímero e o master batch serão pesados em balanças diferentes. Então, isso aqui não é obrigado a ser assim, mas eu estou dando essa possibilidade aqui. De repente, seria algo assim, né? Como se você tivesse um lugar aqui para colocar o polímero na maior quantidade, né? E aqui você tivesse um lugar para colocar o master, tá? O concentrado. E aí você vai jogar a massa do polímero aqui e vai jogar a massa do master batch aqui, né? Esse master batch que você preparou antes, né? Aí você vai jogar os dois aqui. Normalmente isso é um processo automático, né? Ou seja, você vai acionando balanças ali em cima. Você manda jogar, vamos supor aqui, 90 quilos aqui e 10 quilos aqui. Aí você joga para cá, aí vai promover a mistura. Aí depois leva para lá, e vai de novo, vai fazendo o processo aos poucos aí, tá? Porque não dá para você misturar grandes quantidades de uma vez só. Normalmente você tem que fazer isso por parte. Vai depender, claro, do tamanho da planta e do seu objetivo ali, dos equipamentos que você tem. Bom, aí vamos lá. O polímero e o master batch serão pesados em balanças diferentes e enviados para o misturador de forma independente. Como eu falei, após 10 minutos de mistura, o material será encaminhado para o silo que está conectado à extrusora. Pronto, ele vai misturando e jogando no silo, misturando e jogando no silo. Do silo ele vai para a extrusora. O misturador não consegue misturar mais de 100 kg por vez. Tá? Então, o máximo que o misturador vai misturar é essa quantidade aí. A norma interna da empresa diz que para cada 100 kg a ser processado no misturador, a massa do master batch alimentar deve estar entre 8 e 12. Então, a gente vê aqui que não é uma resposta única essa questão, né? Você tem uma possibilidade de variar as quantidades ali, mas não vai ser tanta diferença assim resultante, né? Mas existe essa flexibilidade. Então, vocês deverão, aqui, claro, vamos lá, preparar um master batch e para isso um Big Bag de 1.200 kg. Big Bag é o nome, né, da embalagem, né? Tá? São bolsas grandes de até, sei lá, de pouco mais de 1.000 kg. No caso aqui eu coloquei 1.200, mas pode ser lá 600, 700 kg. Claro que também vai depender da densidade do material. Mas em termos de polipropileno seria nessa faixa aí, entre 700 e 1.000 e poucos quilos. Para isso, um Big Bag de 1.200 kg de polímero será separado exclusivamente para tal. Então, na campanha que foi produzida uma quantidade lá de um lote, né, ele separou um Big Bag de 1.200 só para o Master Batch, ou seja, para fazer o concentrado. Tá? E a preparação será feita à parte antes da mistura final, ou seja, antes vai ser feita a preparação do Master Batch e depois esse Master Batch vem para cá para misturar com o polímero final. Tá? Preparar um master batch para isso, um Big Bag de 1.200 kg, ok. A preparação será feita à parte antes da mistura final com 10 Big Bags. Então, você vai misturar 10 Big Bags aqui com aditivo, ou seja, vai aditivar 10 Big Bags de 1.000 kg, como está aqui embaixo. Aditivar 10 Big Bags de 1.000 kg de polímero, cada um, com o master batch. E nesse caso, deve-se explorar a capacidade máxima do misturador. Então, a capacidade máxima é o quê? 100 kg. Por vez, né? 100 kg por vez. Pode ser que a última mistura seja feita com quantidade inferior à máxima, é claro, porque não vai dar massas exatas, né? Você vai misturar 100 kg, 100 kg, 100 kg, 100 kg, vai sobrar uma última ali que vai ser inferior.
mas o tempo de mistura para ela deve ser o mesmo para os demais, ou seja, 10 minutos, né? Então aqui, determinar a massa total de cada aditivo gasto para aditivar os 10 Big Bags. Não pode sobrar material desses 10 Big Bags, tá? Então esses 10 Big Bags eles têm que ser gastos totalmente. Pode sobrar polímero apenas do Big Bag usado para fazer o Master Batch. Então determinar a massa total de polímero usada do Big Bag separado para fazer o Master Batch. Não é obrigatório consumir os 1.200 do Big Bag usado para preparar o Master Batch. Então aqui você pode fazer uma escolha, né? Você pode, vamos supor, minimizar. Digamos que você esteja querendo terminar logo o seu trabalho de aditivação, né? Para ir embora para casa. Claro que isso não vai ser um turno só, né? Vão ser alguns turnos certamente. Então nesse caso aí, se você quer ir mais rápido, você quer terminar o serviço rápido, o que você vai fazer? Você vai minimizar a massa do Big Bag, né? De 1.200 kg usado para fazer o Master Batch. Então aqui, por exemplo, entre 8 e 12 kg que ele está dizendo, então se você quer ir mais rápido para casa, você vai usar essa massa inferior de 8 kg aqui. Ó. Agora, se você quer usar o máximo possível do Big Bag de 1.200, aí você buscaria essa de 12 aqui, tá? Não sei se seria possível. Né? Certamente sim, mas você buscaria essa outra extremidade aqui. E agora é claro, você tem que buscar uma quantidade que caiba nos 1.200 kg, não é? Porque senão vai faltar, né? Então, determinar, ou então aí você pode fazer assim, eu vou fixar em 10 kg, que seria uma média de 8 e 12, seria possível também, mas isso tudo a decisão vai ser tomada mais para frente ali. Então, determinar a massa total de produto extrudado, desprezando todas as perdas durante o processo. Só no planejamento ali você esquece as perdas, né? E produto, no caso, né, é o que? É o polímero dos 10 Big Bags, mais o total de aditivo, mais o polímero usado para fazer o Master Batch. Né? Então é o que? 10 Big Bags de 1.000 kg, mais a quantidade total de aditivo, mais uma certa quantidade daqueles 1.200 kg lá do Big Bag usado para fazer o Master Batch. Então, quantos sacos de pellets serão obtidos considerando que cada um tem 25 kg? Ou seja, você vai ensacar os pellets, né, com sacos de 25 kg. Aí quer saber quantos sacos vão ser obtidos. E aí estima o tempo gasto para as operações de mistura e pelletização. Suponha que serão contratados 3 operadores de uma empresa terceirizada para atuar em turnos de 8 horas, 24 horas por dia, ou seja, você vai contratar 3 caras trabalhando de 8 em 8 horas ali, 24 horas sem parar. Deve-se realizar a operação de mistura total antes de pelletizar. Então você tem um silo grande suficiente para você armazenar toda a mistura, você vai fazer isso antes. Ou seja, é uma decisão da empresa, não vamos questionar aqui. O silo tem capacidade, porque você poderia, já misturando e fazendo, né? Mas como você vai trabalhar só com um operador, né? Então, de repente, essa seria a explicação. Você não teria pessoas suficientes para ficar misturando e extrudando. Então, foi tomada essa decisão aí. Então, a extrusora opera numa taxa de 45 kg por hora. Desprezar o tempo de mistura para a obtenção do Master Batch. Então, qual o gasto da empresa com a contratação da empresa terceirizada, considerando que cada operador receberá R$100 por turno e que deve-se acrescentar 30% ao total gasto com os operadores para os gastos internos da empresa terceirizada. Ok? Então, a gente tem que fazer um equacionamento disso aí. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui é 10 Big Bags de 1.000 kg. Né? Então, vamos colocar aqui no Excel igual a 10... Vamos ver, massa de polímero. Do polímero eu vou colocar 1 aqui como se fosse o polímero principal, tá? Porque existe a massa do polímero 2 que é a de fazer o Master Batch. Então, no caso aqui, igual o quê? Igual a 10 vezes 1.000, né?
Então você tem 10.000 quilos ali. Tá? Então vamos ver aqui. Então é o seguinte, como você vamos supor que você fosse utilizar 8 kg de Master Batch por vez, vamos supor, tá? Então, se você fosse usar 8 kg, porque a gente viu ali que é de 8 a 12, né? Vamos supor que você fosse usar 8. Então, ficaria o quê? 92 quilos, né? Por vez, né? de mistura, né? Se você usasse 8. Então, vamos supor que seja isso. Então, aqui seria o quê? Igual a 10.000 dividido por 8, né? Para você saber a quantidade de vezes de mistura. Se você fosse fazer assim, né? Ou melhor, 10.000 dividido por 92, né? Então você teria 108,7 vezes, né? Ou seja, 108 vezes mais uma vez com uma quantidade menor ali, tá? Só para mostrar aqui, por exemplo, igual a 108 vezes 92, né? Aí você teria 9.936 e sobraria a quantidade final, ou seja, com a quantidade inferior a 92 quilos, que seria uma coisa prevista ali na formação. Eu digo aqui em algum ponto que a última mistura pode ter menos, né, do que os 100 quilos, né? Então, se a gente considerasse a faixa inferior de 8, né, de 8 quilos, que é aquela história que eu disse, né, você quer ir embora mais cedo, você ia usar 92 quilos desses 10.000 aqui. Então, isso aqui daria 109 vezes, 109 misturas, né? Agora, se você fosse usar... Agora, antes disso, né? Espera aí. E nesse caso, né, você usaria 92, né, 108 vezes, né? 108 vezes, mais uma vez com a quantidade inferior, né? Então, nesse caso, quanto seria, né, do restante lá, né? Quanto seria do restante? Você ia usar 8 quilos, né? Igual a 8 vezes 108,7, né? Você teria que usar 870 quilos do restante da massa lá, ou seja, polímero aditivo, né? Se você for fazer dessa forma. Tá? Então, seria 870 quilos. Agora, se a gente fosse usar a segunda forma, vamos colocar 12, né? O outro extremo, se você fosse usar os 12 quilos, né? Aí vamos ver como ficaria. Você pegaria 1.000 menos 12, né? Melhor, 100 menos 12, né? Que seria 88. Então, nesse caso aqui... Opa! Deixa eu colocar aqui igual a 100. Se você fosse fazer... Deixa eu trazer aqui para baixo. Pronto, se você fosse fazer o outro limite, né, de 12 quilos, né? Aí a quantidade de polímero dos 10.000 quilos ali, dos 10 Big Bags, seria 88. Então, nesse caso, você teria 113,6 misturas, né? Então, aí, no caso agora, o que você ia pegar aqui para fazer, né? Aqui seria 88, né? Substituindo. E aqui seria 108, colocar 113 aqui. Aí você teria 9.944, né?
mais aquela quantidadezinha final lá, né? O que resultaria aqui, né? Numa quantidade de polímero de 113,6, né? 1363, tá? Então ele está dizendo aqui que você teria essa quantidade total, né? Se você usasse os 12 quilos, né? Se você usasse os 12 quilos, que é a faixa superior lá de segurança, né? de preparação de master batch, você ia gastar 1363 quilos, né? E isso aqui não é a massa de polímero só, aqui tem os aditivos, né? Então agora a gente tem que ver, porque aparentemente aqui o Big Bag de 1200 não daria, né? Então a gente pode de forma bem tranquila, se a gente quiser fazer uma escolha aqui, seria pegar o 10, né? A gente poderia pegar 10 quilos aqui e levar em frente, sem se preocupar, né? Já que está dizendo ali que os 10 quilos, melhor, o Big Bag de 1.200 quilos, ele não precisa ser gasto todo, não é obrigatório, a gente pode ter essa escolha aí de 10 quilos, que seria uma média entre os dois aqui, e aí dá tranquilamente para usar o Big Bag lá de 1.200 sem se preocupar que ele vai acabar ou não. Claro que eu poderia avançar aqui e chegar numa quantidade exata de material que eu poderia gastar os 1.200 quilos inteiro, mas a gente pode deixar isso para lá, né? E vamos fixar aqui daqui para frente 10 quilos, tá? Então, se a gente fixar 10 quilos, a gente vai usar 90 quilos desse aqui, por vez, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai pegar 10.000 dividido por 90, e aí a gente vai ter 111 misturas, mais uma mistura numa quantidade menor, tá? Então, se a gente pegar 111, deixa eu ver se aumenta a casa decimal aqui. 111, tá? Então vamos pegar aqui, igual a 111 vezes 90, né? Então, que é o que a gente fez aqui. Então você vai ter, em 111 misturas, você vai ter misturado 9.990 quilos. Então vai sobrar 10 quilos, tá? Essa é a quantidade para a mistura final. Então você vai ter 9.990 mais 10 quilos, ok? Agora, quando a gente vem para cá e usa 10 quilos aqui, né? Aí você vai ter 10 vezes 111, né? Opa, faltou o sinal aqui. Igual a 10 vezes 111. Aí você tem 1.110 quilos, né? Ou seja, aqui é Big Bag é o Big Bag de 1.200 com os aditivos. Então, tá tranquilo aqui, né? Quanto a quantidade total dos 1.200 lá, ou seja, vai sobrar um pouquinho, que não tem problema nenhum quanto a isso aí, tá? Então, deixa eu trazer isso aqui para baixo, porque isso aqui está dizendo o seguinte, né? Que nas 111 misturas você vai ter essa massa aqui, tá? Ou seja, em 9.990 você vai ter 1.110. Agora, em 10 quilos, quanto é que a gente vai ter, né? Então, aqui é uma regra de 3, né? Então, se você, em 9.990, você gastou 1.110 quilos de Master Batch, em 10 quilos você gasta X, né? Então, esse X é o quê? Ele vai ser igual a 10 vezes... É uma regra de 3 mesmo, é só usar ali exatamente como está posicionado, né? Vezes 1.110 dividido por 9.990. Tá? Então,
Agora, se a gente somar esses 4 aqui, você tem a massa total de polímero produzida. Tá? De produto, né? Que é polímero com aditivo. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a C2 mais C3 mais D2 mais D3. Então, você vai produzir essa quantidade total de material aqui. Então, aqui seria o total. Então, se a gente for para aquela regra ali, deixa eu só colocar aqui o nome, Irganox 1076, Irgafoz 168 e vou colocar estearato com esse nome aqui, tá? Então, se a gente usar uma regrinha de 3 aqui de novo, né? Que está dizendo aqui, ó, cada 70 gramas, né? Não, a cada 100 kg de produto, 70 gramas, cadê? A cada 100 kg de produto, a cada 100 kg de produto, 70 gramas é de Irganox, tá? Então, se a gente usar essa regra de 3 aqui, né? Então, você pode já saber a quantidade total dos 3 aditivos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui no PowerPoint que fica melhor de visualizar isso. Então, aqui, ó, se você... Então, aqui, ó, a cada 100 kg de produto, 70 gramas é de Irganox, né? Aí ele está dizendo o que ali? Que foi produzido 1111.1, né? Então, em 1111.1 de produto, que a gente já... Melhor. Acho que é 11.111, né? Isso, 11.111, óbvio, né? $11.111, porque só 10.000 é de Big Bag, né? É dos 10 Big Bags. Então, aqui tem mais um 1 aqui. 11.111 tem X gramas. Bom, aqui eu vou colocar 70 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Porque, colocando aqui de lado, né? 70 gramas, aí você multiplica aqui por 10 a terceira quilos, melhor, você multiplica aqui por 1 quilo, e aqui divide por 10 a terceira grama, né? É 1000 gramas. Aí vai ficar 70 vezes 10 a menos 3, tá? Quilogramas. Então, no fim das contas, não tô com dificuldade, tá, vamos lá, de visualizar aqui, mas você vai pegar o que? A massa total ali, né? A massa total vezes a quantidade ali do aditivo, né? Em 100 gramas, que no caso aqui é 70. E dividir por 100, tá? Então, vamos dar uma arrumadinha aqui. Então, vai ser o quê? Massa total de polímero vezes 70 vezes 10 a menos 5, né?
10 à terceira dividido por 10 ao quadrado, 10 a menos 5. Que é 100 mil, né? Então a gente vai pegar ali o estearato, por exemplo, e vai colocar a massa total de polímero que está ali, né, que é igual a C4, né? C4 vezes 70 e dividir por 100 mil. Aí você vai ter a quantidade em quilogramas aqui. Então, no caso do IGA-FOS, ele está dizendo o quê? Que a cada 100 kg de produto, 90 gramas é de IGA-FOS. Então, você vem para cá e só substitui, né, o 90 aqui. Tá? Aqui é o C4, né? Porque quando eu copiei para baixo, ele veio como C5, certo? E no caso do estearato, a cada 100 quilos, você tem o quê? 300 gramas, né? Que é 0,3 quilos. Então, só basta colocar aqui C4 em vez de 90, você coloca 300 gramas, certo? E aí você tem a massa total de aditivo aqui. Então, eu vou colocar aqui total de aditivo. O total de aditivo vai ser a soma, né, igual que a C5 mais C6 mais C7. Né? Você somou os 3 aditivos aqui. Então, você vai gastar um total de 51 quilos aqui de aditivo. Se você sabe a quantidade total dos aditivos, agora você pode saber a quantidade de polímero realmente usado no MasterBet, né? Porque a gente viu aqui que gastava 1.110, né, de MasterBet mais 111, sendo que isso aqui é MasterBet. Então, MasterBet é o quê? É polímero com aditivo. Polímero dos 1.200 kg, né, do Big Bag de 1.200 mais aditivos. Como a gente sabe, né, a massa total de aditivo, a gente agora pode saber, né, total de polímero 2, né? De polímero 2, tá? Então, o total de polímero 2 vai ser o quê? Vai ser o 1110 que está aqui, né? Mais esse, ou seja, o D2 mais D3 igual a D2 mais D3 menos o B8, né? B8 não, C8. E aí você tem esse gasto aqui de 1.160 kg, tá? Total de polímero gasto do Big Bag. Então, isso quer dizer o quê? Que vai sobrar ali 140 quilos, né? Dos 1.200, tá? Vai sobrar 140 quilos. Então, deixa eu ver o que está faltando agora. Então, você vai gastar 10 minutos. Vamos tentar responder aqui. O polímero de MasterBet serão pesados. Você deverá preparar um MasterBet, ativar os 10 Big Bags. Ok. Determinar a massa total de cada aditivo. A gente determinou, né? Vamos lá. IGA-NOx está aqui. IGA-FOS está aqui. E o estearato está aqui. Então, primeira parte resolvida. Determinar a massa total de cada aditivo para os 10 Big Bags. Não pode sobrar material desses 10 Big Bags, certo? Isso aí a gente já fez essa consideração. Pode sobrar apenas do Big Bag. A gente viu que sobrou 140 quilos para fazer o Master. Ou seja, daquele Big Bag de 1.200, sobrou 140 quilos. Determinar a massa total de polímero usado do Big Bag separado para fazer o MasterBet. 1.060, né? Que a gente fez aqui. 1.060, porque a gente sabia que era 1.110 das 111 misturas, né? A gente fixou em 10 quilos, né, de MasterBet por vez.
E aí a gente viu que eram 111 misturas mais uma mistura quebrada, né? Então, das 111 misturas cheias, usando 10 kg, seriam 1.110 kg de master batch. E aí, para a mistura que usa só 10 kg que sobraram aqui, a gente viu que é 1,111 kg. Então, a gente somou esses dois aqui, é o master batch, e subtraiu do total de aditivo. E aí a gente viu que se você tem um master e tira o aditivo, vai sobrar só o polímero, né, usado para fazer o master. Então, é o que está aqui, 1160. Determinar a massa total de produto extrudado. Então, a massa total de produto extrudado já está aqui, né? Porque o que é a massa total de produto extrudado? É o total dos Big Bag, que é 10.000 quilos, que está aqui, mais o total de Master Batch, né? Que é esses dois aqui, são esses dois aqui. Então, ou seja, for somar C2 com C3, com D2 com D3, tá? Então, o total de produto é aquilo ali. Desprezando todas as perdas, a gente desprezou, então, quantos sacos de pele serão obtidos, considerando que cada um tem 25 quilos? Então, você vai ter o que aqui? Total de sacos. De 25 quilos, né? Então, você vai pegar igual a o C4, né? E dividir por 25. Então, dá 444 sacos, né? Mais um saco quebrado, né? Ou seja, 444 sacos de 25 quilos cheios, mais um saco com uma quantidade ali, né? Menos da metade, né? Certo? Ok. Estime o tempo gasto para as operações de mistura e pelletização. Suponha que não. Ok. Então, no caso aqui, vamos ver as misturas. São 111 misturas e você gasta 10 minutos. 112 misturas, na verdade, né? Porque eu falo no enunciado ali que mesmo que a mistura última, que vai ter menos de 100 quilos, né? Mesmo que ela não tenha 100 quilos, você vai gastar 10 minutos também para ela. Então, são 111,1, então são 112 para esse caso, né? Então, vamos lá, tempo de mistura. Então, aqui vai ser o quê? Igual a 112 vezes 10, né? Então, seria essa aqui a quantidade de minutos, né? Então, se você divide isso aí por 60, né? Você tem a quantidade de horas. Então, você gastaria 18 horas aí. 18,6 horas. Certo? Estime o tempo gasto pelas operações. Suponha que serão considerados 3 operadores de uma empresa terceirizada para atuar em turnos de 8 horas, 24 horas por dia. Deve-se realizar a operação de mistura total antes de pelletizar. Então, a gente já fez ali 18 horas. Ou seja, em 2 turnos e um pedaço do terceiro turno, né? O ciclo tem dos 3 primeiros turnos, né? Porque você tem que misturar tudo antes, né? Então, se você gasta 18 horas, 8, 16, né? Mais 2 horas e pouco do último cara, ele vai começar, o terceiro operador vai começar a pelletizar, né? O ciclo tem capacidade de armazenar todo o produto misturado fisicamente antes da pelletização. A extrusora opera numa taxa de 45 kg por hora, né? Então, vamos lá. Se em 1 hora, né, produz 45 quilos, aqui é 11.111, né? 111,1 quilos. Você vai gastar essa quantidade de hora aqui, tá? Então, você vai pegar a massa total de produto e dividir pela taxa, né? Ou seja, 11.111,1 dividido por 45, tá? Então, tempo de extrusão, que vai ser igual ao 11.111 que está ali, né? Que é o C4, e
E você vai dividir isso por 45, que é a taxa de extrusão. Certo? Então, o tempo total, né, vai ser igual ao que? Ao C11 com C12, né? $265, né? Ou seja, um pouco mais de 10 dias aí. Vamos lá. Desprezar o tempo de mistura. O tempo de mistura para obtenção do master byte foi desprezado aí, tá? De repente, você pode aqui dizer que foi feito por um operador da empresa e não uma terceirizada, que é o caso que a gente está tratando aqui. E já pode ter sido feito antes, né? Então, qual o gasto da empresa com a contratação da empresa terceirizada, considerando que cada... Então, R$100 a cada 8 horas, né? R$100 a cada 8 horas. Então, vamos para cá. Então, se em 8 horas gasta R$100, em 265 horas ali, né, se não me engano, 265 e alguma coisa, gasta X reais. Então, você vai pegar aqui o 100, multiplicar pelo total de horas, e dividir por 8. Então, igual a 100 vezes o tempo total, que é o C13, né? Dividido por 8. Então, aqui seria o gasto parcial. R$3.000 para fazer isso aí, tá? 3.300 e poucos reais. Agora, o gasto total, né? Gasto total. Você vai colocar 30% daquilo ali. É igual ao quê? A 0,3 vezes o que está ali em cima, que é o C14. Então, fecha parênteses aqui. Você está acrescentando 30% que aí é o que a empresa vai levar, né? Ou seja, os caras que estão tratando a coisa lá. Mais, vamos lá, é igual a C14 mais 0,3 vezes C14. R$4.315,68. Certo? Vamos voltar aqui para o enunciado, né? Qual o gasto da empresa com a contratação da empresa terceirizada, considerando que cada operador receberá R$100 por turno? Então, você olhando aqui de novo, né? Um turno é de 8 horas, né? Então, em 8 horas... Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa. No caso é só um operador. Às vezes, os caras usam 2 operadores por vez, né? Mas no caso aí, como foi feita a mistura sozinha e depois a periodização sozinha, é possível que isso aconteça. Outra possibilidade aí de você considerar que é bem plausível essa elaboração aí, esse planejamento, é que de repente a própria empresa desloca um operador do seu quadro para atuar com essa empresa terceirizada, né? Existe essa possibilidade aí. Então, em cada 8 horas, R$100, né? Se você olhar lá, né? Opa! Em cada 8 horas, R$100. Como gastou um total de 265 horas, X. Então, é só usar a regra de 3, né? Tempo total, né? Então, sobre 8. 100 vezes C13 sobre 8.
100 vezes C3 dividido por 8, exatamente. Então, um gasto parcial disso aqui, e aí você pega e coloca 30%, como está dizendo aqui. Acrescenta 30% ao total gasto com os operadores. Então, 30% de C14, né, que é o gasto total dos operadores, mais o C14. Então, R$ 4.315,68. Pronto. Então, tá aí feita a questão, tá? É uma coisa bem prática, né, de vivência de dia a dia de empresa, que é uma coisa de você saber fazer conta, né? A regra de 3 é a salvação aí, ela resolve um bom percentual das questões da engenharia, tá? E aqui é como foi o nosso roteiro aqui, né? Vamos fazer um resumão aqui. Você tinha 10 Big Bags, né, de 1.000 quilos, que dá uma massa total de polímero de 10.000. Né? Uma massa total de polímero a ser aditivada, sendo que vai ter ainda um polímero devido ao master batch. Né? Então aqui é uma massa de polímero 1, porque o polímero 2 é exatamente o que foi usado no master batch. Então a gente fez aqui um cálculo prévio, né, da possibilidade de usar de 8 kg a 12 kg, como está sendo descrito ali no enunciado. Então, com 8 kg, é aquele cara que quer terminar logo, né, que o objetivo é você fazer os 10.000. Então, se a regra permite, né, então se os caras quiserem terminar logo, seria isso. Se os caras quiserem ganhar mais dinheiro, ficar mais tempo na empresa, ele iria para o 12. Indo para o 12, ia passar o limite ali pelo visto, né? O limite dos 1.200 kg do saco do Big Bag que era usado para fazer o master batch. Então, qual foi a nossa escolha aqui? Usar 10 kg, que é exatamente a média entre 8 e 12. Então, se usa 10 kg, então aí você teria 90 kg a cada mistura aqui desse polímero. Então, você ia usar 90 kg desse polímero com mais 10 kg do master. Toda mistura é feita disso, 90 kg do polímero puro mais 10 kg de master, para dar os 100 kg, que é o máximo total que o misturador comporta. Então, se você vai usar 90 kg por vez, né? Então você pega o total, né, de polímero e divide por essa quantidade de 90, você vai ter o número de vezes. Né? Se em uma vez você gasta 90, né, quantas vezes corresponde a 10.000? Então, é 10.000 sobre 90. Né? Então, você teria aí 111 mais um quebrado, ou seja, 112 misturas. Então, em 111 misturas, você, usando 90 quilos, né, você teria 9.990. Então, isso quer dizer o quê? Que vai sobrar 10 quilos. Né? Então, se você vai usar 111 misturas de 10 quilos, né, que é exatamente de master batch, então 111 vezes 10 dá 1.110. E aí você faz um comparativo aqui, ou seja, um proporcional. Né? Se em 9.990 kg você usa 1.110, em 10 kg você vai usar 1,1. Tá? Então, isso aqui é o quê? É a massa total de produto a ser produzida. É a mistura total de polímero com master batch. Então, a gente fez exatamente esse total aqui, somando tudo, esses quatro termos aqui. E aí você tem o total, né, de produto. E daí a gente foi para o enunciado e viu lá, né, que a cada 100 kg de produto você tem... A cada 100 kg de produto você tem 70 gramas gastos de erganox. Então, usando a regra de 3, né, para o total de produto agora, aí você calcula o total de erganox. Então, a gente viu que era 7 kg, fez isso para o Gafos 10 kg e fez para o estearato 33 kg. Então, se eu tenho essas três quantidades, eu sei a quantidade total de aditivo, que é 51,1 kg. Se eu sei a quantidade total de aditivo e eu sei a quantidade total de master batch, eu posso saber a quantidade total de polímero. Então, eu pego esses dois aqui, que é o total de master batch, e subtraio do aditivo puro. Né? Ou seja, a gente pegou aqui e fez D2 mais D3, que são esses dois aqui, e subtraiu do total de aditivos, que está aqui, que é o C8. Então, D2 mais D3 menos C8. Então, aí a gente achou o total de polímero usado no master batch.
Ou seja, dos 1.200 quilos a gente usou 1.060. Isso quer dizer o quê? Que sobraram 140 quilos. Tá? E aí, a quantidade total de sacos é pegar o total de polênia e dividir por 25 quilos, né? E aí você pega 444 sacos de 25 quilos cheios, mais um saco com menos da metade, né, de 25 quilos. Aí o tempo de mistura quer dizer o quê? Que eram 111 misturas mais uma quebrada, sendo que todas você tem que usar 10 minutos. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Três operadores, 8 horas, mas está aqui, tá? São 10 minutos aí que você vai gastar por mistura. Outra seja feita, feira máxima, 10 big bags. Pode sobrar polímero, tanto não é obrigatório. Determinar a massa total, estime o tempo. Operadores, deve-se realizar a operação de mistura pelo auxílio, tem capacidade de 45 km por hora. Bom, não achei aqui, mas deixa eu ver aqui, minuto. Aqui, ó. O polímero serão pesados em balanças. Após 10 minutos de mistura, o material será encaminhado para o silo, ou seja, 10 minutos, tá? O misturador não consegue misturar mais de 100 kg por vez. A norma interna diz que... Ok. A preparação será feita à parte, tal. 2 big bags, se for a capacidade máxima. Pode ser que a última mistura seja feita com quantidade inferior à máxima, ou seja, inferior a 100 kg. Mas o tempo de mistura vai ser o mesmo para as demais, ou seja, 10 minutos. Então, 111,1 na verdade é 112, para o nosso objetivo aqui. Então, você vai pegar os 112, multiplicar por 10 minutos e dividir por 60 para ter a quantidade total em horas. Aí você tem aqui. Tempo de extrusão, né? Você pegar o total de polímero, né? Que é o C4, está aqui, dividir pelos 45 kg por hora, né? E aí você tem a quantidade total de horas aqui, somando essas duas, o tempo de mistura com o tempo de extrusão. Então, tendo esse total de horas, você vai determinar o valor em dinheiro, né? Porque a cada 8 horas o cara ganha R$100. Né? Então, você vai fazer a regra de 3, como a gente mostrou aqui, né? 265, que é o tempo total, né? Tempo total de operação, de mistura e peletização, vezes R$100 dividido por 8 horas. E aí você vai acrescentar 30% aqui para a empresa de terceirização. Aí você pega os 30% e soma com o total. E aí você acha R$4.315 de gasto dessa empresa aí com a empresa terceirizada, tá? Bom, então com isso aí a gente fecha esse assunto aí sobre aditivação de pós.